Querem ver o Cartax que se esqueceu outra vez que não tem som? É sempre fabuloso. Vamos lá! 1, 2, 3, não? Já. Eu sei, pá, o meu computador não gosta destas coisas, tu queres? Olá malta, olá a todos e a todas, estão lá em casa Olá, e a olá. todos Alô. para mais um Descentra Cenas, o segundo episódio da terceira temporada. Já sabem que trazemos sempre um convidado ou uma convidada especial. Hoje temos Cristiano Barardo, desculpa, do No Pride. Alô. Já vamos falar um bocadinho contigo mais, mas vamos já passar aqui às apresentações. Portanto, cada janelinha, o que é que digam, quem é que vocês são, onde estão, e se quiserem já botar o tempo para fora, apesar de ser de noite, não é? Mas não interessa, faz parte. Siga. Aqui é João Cartacho, obviamente, pronto, és de Liria. E que tempo é que faz aí em Liria? Que tempo. Opa, agora há bocado vim da rua, fui comprar uma sobremesa para o jantarinho daqui a bocado e estava super úmido na rua. Estava kind of a chover e frio. Desagradável. O problema é a umidade. Eu não consigo, isto vai ser mais forte do que eu e eu vou ter que dizer isto. Eu não sabia que havia um dia internacional das zonas úmidas. Isto vai ser uma piada. Pensem o que quiserem. Eu adorei, foi o máximo. Quem me disse isto foi a minha mãe, que de vez em quando me dá algumas informações pertinentes sobre a humanidade. E esta foi uma das informações pertinentes do mês, já não me lembro se foi em janeiro, se foi em fevereiro, e que me disse, ligou-me e disse, existe o Dia Internacional das Zonas Úmidas. Não sei o que é que vocês estão a pensar, mas tem a ver com lagoas, Claro. charcos e coisas que tais. Portanto, tirem aquilo que estavam a pensar da vossa cabeça, que não é nada a ver com isso. Ok? Então, daqui... Nesta janelinha É assim, está... ninguém pensou nada. Nada, absolutamente. Tudo, mas está tudo certo. Está tudo bem, Ana. Está tudo bem. A gente continua a gostar de ti. Exatamente. Isso é um espetáculo. E então, aqui no sábado à noite, isto hoje é sábado à noite, é a Ana Cláudia. LGBT Viseu. E claro, como estamos em Viseu, está um dia fantástico, como podem imaginar, uma noite para fantástica. ficar em casa, à lareira, ao borralho, porque está muito frio. E vocês sabem o que é que dá a rima. E pensem assim, que vai estar uma semana ainda pior, portanto, agasalhem-se em Viseu e assim mais para o norte, porque a coisa vai arrefecer e eles dão assim umas perspectivas de -6. Portanto, a coisa vai arrefecer. Passo o direito de voz aqui às meninas aqui para baixo. Olá! Hey! Nós acabámos de vir da marcha da Vida Justa em Lisboa, mas estamos a falar-vos de Fátima, que agorinha mesmo estava em modo chuva. E depois, de vez em quando, vão ouvir aqui estas badaladas, que é sempre muito caloroso. Então, é Fátima. Já faz parte. Mas é isso. Mas está de chuva. Mas está de chuva e está frio. Está mesmo... Não está... E eu acredito que vamos chegar aos -1, -2 esta semana também. Coisa pouca. Provável. Não queremos. E então, e por aí, Barardo? Cristiano, não sei qual é que preferes. Como preferirem. Tanto faz. Bem, aqui no meu humilde casebre, no Monte da Caparica, está frio. Está frio. Teve sol uma série de dias e de repente, do nada, desde ontem, bué frio. Ontem teve a chover, pronto, e hoje está assim fresquinho, mas ainda não choveu por acaso. Tem estado tapado. E... Portanto, basicamente nem a Caparica escapa. Não, hoje não há sol da Caparica. Nossa, portanto, malta, não há sol na Caparica. Pronto, ninguém fica com rir. inveja. Assim, normalmente nós somos as pessoas com mais inveja, não é? Porque como estamos aqui mais para cima, somos as pessoas que temos mais frio, menos sol, mais chuva, essas coisas todas. Portanto, é sempre bom quando alguém nos diz, não, aqui também está igual, assim, cinzento e tal. Sim, bom para não se ficarem a rir, basicamente. Sim. Gostamos disso. Mas olha, pessoas que nos estão a ver lá em casa e que nos vão ver depois no YouTube, isto agora ao StreamYard tem uma coisinha nova, portanto estou a ver aqui umas ceninhas escritas por baixo dos nossos nomes. São as redes sociais dos nossos coletivos e associações, portanto bora lá botar likes e falar connosco.
Ok. A Alex enganou-se no dedo, é para o outro lado, mas vai dar o mesmo. Adoro. Isto é que mais televisões. Como é que é? É algo. Exato. Então, malta, vamos começar pelo Cristiano, porque queremos saber coisas, queremos saber como é que é no Pride, o que é que vocês fazem, onde é que vocês estão, tirar aqui também as dúvidas do vosso local exato, que isto está uma carrada de colas no mundo, não é? E em Portugal, com nomes parecidos ainda por cima. Conta-nos tudo. Nós, Conta-nos tudo. vocês. Ok. Desde Então, pequenino. Não, estou a desde brincar. pequenino. Então eu nasci. Ok. Bem, fazendo uma apresentação rápida da minha pessoa, pronto, meu nome é Cristiano, estou atualmente na direção do No Pride. Estive aqui a estudar na FCT Nova, tirei nanotecnologia, entretanto já acabei, estou mesmo só aqui com as coisas do núcleo. E o No Pride é o núcleo LGBT aqui da faculdade, foi fundado em 2019. Portanto, vamos fazer agora em março 4 aninhos de existência. E logo de início, e aquilo que é os dois grandes pilares do nosso núcleo são, por um lado, a educação para as temáticas LGBT aqui dentro do campus, e por outro lado, a educação e a promoção da saúde sexual também no campus. O percurso do núcleo teve momentos mais ativos, momentos menos ativos, mas alguns marcos que nós tivemos foi, por exemplo, o início da realização de rastreios de infecções sexualmente transmissíveis aqui na faculdade, através da carrinha da unidade móvel do gato. Para quem não conhece, é uma carrinha que anda aqui pela margem sul a fazer rastreios gratuitos. E portanto conseguimos começar a trazer cá a carrinha, entretanto já vêm por vontade própria e sozinhos, mas na altura foi connosco. Já sabem o caminho, não é? Exato, já sabe o caminho. Depois, também, embora não esteja 100% relacionado com a temática, mas uma coisa que nos destacou foi a realização do primeiro churrasco completamente vegan aqui na FCT. Foi assim uma coisa um bocado diferente. Uau. Nós também fizemos parte nós também fizemos parte da fundação de uma associação que infelizmente teve pouca duração por causa da pandemia, mas que foi a RACUL, que era a Rede de Ação Queer Universitária de Lisboa, que era assim uma associação de vários núcleos, de várias faculdades, que se juntaram na altura para começar a dinamizar algumas coisas, mas infelizmente, devido à pandemia, não foi... Tivemos que suspender a atividade e depois, entretanto, vários dos coletivos que faziam parte também foram extintos, então, pronto, acabou por não levar a muita coisa. E, entretanto, este ano estamos de volta e com mais vontade do que nunca e estamos agora a organizar, então, o nosso Queer Summit, agora dia 2 de março, aqui na FCT, e estamos muito, muito excitados e entusiasmados para acontecer, porque é uma coisa que nunca foi feita, efetivamente, e é isso. Sim, e agora é aquilo que nós vamos escrutinar, é o que é efetivamente, ou como é que vai decorrer o Queer Summit na Margem Sul. Eu adoro dizer isto. Pronto. Que é para as pessoas perceberem, efetivamente, que a Margem Sul também existe e também acontecem coisas na Margem Sul. Não é? Exatamente. E ainda bem que dizes isso, porque é precisamente nessa ótica que surge a ideia de realizar. Portanto, a motivação para realizar este evento acabou por ter, se calhar, duas vertentes, uma vertente mais externa e uma vertente mais interna. A vertente mais interna era também no sentido de nós nos desafiarmos a nós próprios e pôr ali a equipa a trabalhar assim numa coisa maior, com maior dimensão, e que envolvesse uma organização também diferente, até para as pessoas se habituarem a esse tipo de trabalhos e de futuro também haver continuidade para o núcleo e tudo mais. Mas por outro lado, na vertente externa surge porque nós estamos aqui na Margem Sul e há uma comunidade queer vibrante na Margem Sul e mesmo na comunidade aqui da faculdade. E a Margem Sul caracteriza-se por uma diversidade incrível mesmo. Mas sentimos que acaba por não haver muitos espaços, nem muitos eventos direcionados para a comunidade. Portanto, há uma coisa ou outra, temos uma associação ou outra e vai acontecer uma coisinha ou outra, mas no fim de contas o pessoal acaba por ter que recorrer muito a Lisboa para poder, enfim, suprir estas necessidades, digamos assim.
E então surgiu-nos esta ideia de fazer um evento assim de maior dimensão aqui na margem sul, para também afirmarmos este lado da margem naquilo que são as matérias LGBT. E como é que vai digamos ser? assim. Vão ter outras associações? Vão ter pessoas convidadas? Vão ter conversas? Como é que vai ser? Vamos ter tudo e mais alguma coisa. Então, portanto, como disse, é dia 2 de março, é na próxima quinta-feira, e o evento arranca às 9h30 e vamos ter até às 4h30 no evento principal, digamos assim, várias coisas. Vamos ter palestras com vários temas, depois já posso falar um bocadinho mais sobre isso, se quiserem. Portanto, está a acontecer dentro de um auditório. Em paralelo com isto, vamos ter também bancas de várias associações cá fora, onde vão estar associações e não só empresas, artistas, etc., que vão estar a divulgar o seu trabalho e onde as pessoas podem ir e perguntar e saber um pouco mais. Vamos ter também a carrinha do gato, lá está, realizar rastreios também o dia todo. E vamos ter também uma campanha solidária a decorrer em parceria com a He4She de Lisboa, que é uma campanha chamada We for Period, que visa combater a pobreza menstrual e portanto vamos ter lá também um pontozinho de recolha para o pessoal, se quiser passar ali no nosso recente Lidl, recém-criado, comprar assim uma caixinha de pensos higiênicos, já de tampões, pode deixar lá e depois serão doados também a associações. Sim, é uma boa coisa. Depois, a partir portanto, isto vai até às 4h30, às 4h30 fazemos a sessão de encerramento. E a partir das 5 temos um churrasco, com muita animação, muitas surpresas, algumas que ainda não posso divulgar. Ok. Também não é preciso destrinçar tudo, atenção. Claro. Tem que haver alguma surpresa, não é? Mas gostávamos muito de ter assim, tipo uma notícia fresquinha, exclusiva. Não tens aí nada. Não, é assim, aquilo que eu posso já adiantar é que estávamos já há bocado a falar do karaoke, portanto vamos ter karaoke, não pode faltar aqui no churrasco da faculdade. E muita bebida, muita comida, o churrasco vegan, como sempre, tornou-se a nossa imagem de marca e assim continua. E pronto, e depois com mais umas surpresas que não posso mesmo ainda, mas que muito em breve serão divulgadas. Então, acho que é uma iniciativa fantástica, de facto. Sim. E diz-me uma coisa, e então, e quem é que vocês vão ter a nível de palestras, de organizações? Exato. Então, nós, a nível das palestras, começamos logo com a primeira palestra às 9h45, vai ser uma palestra sobre viver com HIV, que vai ter duas partes, sendo a primeira parte é uma colaboração entre o Emanuel Caires, da página Eu Tenho HIV, não sei. Pronto, sim. E vem ele e vem um senhor do gato, que, pronto, fazer ali um pouco uma partilha de testemunhos, também um pouco em formato de entrevista, digamos assim, nesta primeira parte. Depois, e também para dar um pouco de contexto às pessoas, não é, daquilo que é o HIV e também sim, convém mistificar o assunto, não é? Depois, a seguir essa sessão, temos uma segunda parte ainda dentro do tema do HIV, que é com a Câmara de Almada e uma representante da Câmara de Almada e o diretor de Infecciologia aqui do Hospital Garcia da Horta, que vem falar sobre uma estratégia que é o Almada Sem Sida. Sim. É uma estratégia que existe e que visa melhorar a saúde sexual no Concelho de Almada e reduzir a incidência do HIV e de outras ISTs aqui no Concelho, que infelizmente tem uma incidência muito grande, se não estou em erro, das maiores incidências do país. E portanto existe essa estratégia e vem cá então dois representantes falar também um pouco sobre ela, o que é, quais foram as metas já alcançadas, etc, etc. Depois, ainda no espaço da manhã, às 11, vem cá também uma pessoa que vocês já conhecem, o Pedro Silva, do Sintra Friendly, que vem falar um pouco sobre o seu coletivo. Projeto. Sim. Também é um projeto recente, nós achamos que era interessante falar um pouco sobre o projeto, quais foram os obstáculos, não é? Quais são os desafios associados a criar uma associação deste tipo, e vem falar um pouco sobre isso. Depois fazemos uma pausazinha para o almoço. À 1h30 vamos ter um workshop sobre sexo seguro com a Adriana Souza, que tem uma página que é tipo um projeto também de saúde sexual LGBTI+. Vem fazer um workshop. Às 2h30 temos uma sessão sobre empregabilidade LGBT, em que vai ser dinamizada por um representante da Proud Flare, que a Proud Flare é tipo um núcleo
de uma empresa que é a Cloudflare, que a empresa em si não tem muito a ver com o assunto, é mais serviços de internet e outras coisas, mas dentro da empresa eles têm núcleos e têm um núcleo LGBT também, e vem então um representante desse núcleo falar um pouco sobre aquilo que é o mundo da empregabilidade LGBT. Por fim, vamos ter uma sessão de partilha, que essa aí ficamos só com a malta da casa, é dinamizada por nós. Vai ser uma coisa muito simples, nós vamos pondo várias questões. O pessoal, em princípio, vamos fazer assim, ainda está um bocado por acertar os detalhes, mas o pessoal vai ter uma placazinha a dizer sim ou não, e vamos pondo várias questões e a malta diz, concordo, não concordo, e depois ficamos ali um bocado a discutir e a partilhar as vivências de cada pessoa. Pronto, e depois chegamos à sessão de encerramento, que vamos ter, esta ainda não anunciámos, mas eu posso já dar o spoiler, vamos ter a nossa tuna feminina a atuar e que elas foram muito queridas em fazer-nos a vontade de, não sei se vocês já viram tunas a atuar, mas as tunas, há uma coisa que fazem que é estandarte, pronto, então elas vão fazer estandarte com a bandeira arco-íris. Que fofo! Vai ser muito fofo. Uau, Coimbra, grave. beijão, vim Coimbra. Yeah. Que giro. E então, pronto, e depois seguimos então para o churrasco. Depois, a nível das bancas. Nas bancas vamos ter amplos, já confirmaram que vinham. Vamos ter também a He4She, como já disse, também vão ter cá a sua banca. Vamos ter uma banca de uma comissão que é aqui da faculdade, que é a Comissão de Responsabilidade Social, que também acaba por trabalhar com este tipo de temáticas. Vamos ter duas artistas, que é a Micaela Guedes e a Daniela, agora não me lembro do nome, mas que a página dela é um rabisco por dia. E a Micaela, que é o Time for the Oniric. Pronto, são artistas que também se identificam muito com a temática e vêm cá mostrar o seu trabalho. E vamos ter também uma coletânea de livros LGBT da Biblioteca da Almada, vem cá representantes da biblioteca, também com essa coletânea. Pronto, e assim a nível de conteúdo que temos. Diz-me uma coisa, Cristiano. Portanto, o evento está aberto a qualquer pessoa que queira ir. Não tem necessariamente de fazer parte da Nova ou de outra faculdade qualquer. De todo. Qualquer pessoa que passe na rua pode ir. Sim. Uma coisa, vai estar sinalizado o caminho até lá, porque as pessoas fora da universidade não se conseguem orientar não bem. se vê muito bem. Sim. Nós, a nível de sinalização, ainda não vimos se vamos pôr sinalização ou não, mas em todo o caso, muito possivelmente, vamos pôr assim um voluntáriozinho lá nas duas entradas. Mas vai ser em algum bloco específico ou vai acontecer em várias partes? Não, vai ser no edifício, vai ser no edifício 7. Isso por acaso os passos têm sido todo um drama para ver em que sítio é que ficamos, mas já está assim confirmado, vai ser no edifício 7, que é tipo o edifício central do Departamento de Matemática, em que ficamos, portanto, no auditório a fazer as palestras e depois aquilo tem lá um corredorzinho, nesse corredor ficam as bancas com a carrinha ficando no espaço exterior. Pronto, aquilo é muito fácil de chegar, tanto de um lado como do outro. Quem vem do lado da entrada principal chega à rotunda que nós temos dentro da faculdade, vira à esquerda e é logo o edifício mais central de todos, é fácil de encontrar. Quem vem do metro é seguir sempre em frente até chegar a esse edifício. Quem tiver smartphone, meta lá as indicações, porque aquilo agora diz tudo. Portanto, sim, exatamente. Orientem-se, está bem? Exatamente. E qualquer coisa também, né? Mandam mensagem lá para o núcleo ou qualquer coisa, mas como disse, nós provavelmente também somos capazes de pôr um voluntário ou dois nas entradas para orientar as pessoas caso alguém esteja assim meio perdido, e estamos a contar até com bastantes pessoas vindas de fora, portanto já estamos a contar com isso. Sim. Impecável, acho que é uma iniciativa fantástica. Sim. Portanto, ainda não aconteceu e nós também já estamos muito entusiasmadas por vocês, portanto, parabéns. Não, e também é um bocado aquela coisa de, lá está, eu acho que, pelo menos do meu conhecimento, nunca foi feito assim um encontro deste tipo aqui na zona, na margem sul, sem dúvida que não. E mesmo em Lisboa não é uma coisa que aconteça muito. Eu sei que, por exemplo, no Porto já aconteceu o Fórum LGBT. Aqui em Lisboa o técnico tinha as jornadas arco-íris, o núcleo do técnico, o PRSC. Não sei se entretanto continuam a fazer ou não, mas também era um bocado diferente, que era uma coisa espalhada por vários dias, não era um dia inteiro, nem à noite. Pronto, e então também sentimos que, se tudo correr bem, vamos então conseguir também preencher um bocado um nicho que se calhar sentimos que falta preencher. Aquilo que aconteceu aí nessa universidade foi a apresentação do manual de linguagem neutra.
Sim. Também foi em colaboração connosco, exatamente. Sim. Sim, tiveram cá. Quando é que foi? Foi em 2021, se não me engano. Sim. Pronto, vieram cá e fez-se a apresentação. Mesmo assim, ainda tivemos algumas pessoas, não foi assim nada do outro mundo, mas ainda tivemos umas quantas pessoas a assistir e foi uma sessão extremamente interessante e, pronto, mantemos boas relações com esse pessoal até ao dia de hoje. E é engraçado porque eu já fui aí a esse polo falar com um coletivo da universidade feminista. Já não me lembro já não lembro exatamente como é que elas se chamavam, mas que fui falar exatamente sobre. Não fui eu que fui falar, foste tu. Quem é que foi falar? Não sei. Foi alguém que foi falar sobre questões de orientação sexual. Foi a Realizar que foi convidada, será? Já não me lembro, mas foi a convite de um núcleo de feministas. Assim, núcleo de feminismo nós aqui na FCT não temos. Poderá ter sido a He4She e o NL, que é da nova toda e não específica aqui da FCT, talvez. É capaz. Talvez tenha sim. sido esse, sim. Yeah. Nós Sim. aqui, de momento, tudo aquilo que são temáticas do feminismo, quem supera essas necessidades, digamos assim, somos nós e é a Comissão de Responsabilidade Social, sobretudo. Será que não foi a comissão? Bom, não vou ter esta conversa, mas de repente estamos aqui. Meia hora depois. É super incrível e fico mesmo contente que Acho que é um exemplo Sejam- para as outras universidades e politécnicos, não É uma é? inspiração, sem pode ser dúvida. também peguem, também tentem fazer mais coisas sem deste dúvida, género. sem dúvida. E Esperemos muito que esta sim. coisa de mostrar o que é que acontece localmente, não é? Não é trazer pessoas daqui e dali, mas é literalmente, Exato. olha, isto é pessoal aqui da zona, a biblioteca, Exato. os serviços, etc. E isso é muito fixe, porque às vezes as pessoas acham que não há e às vezes até há, só que as pessoas não sabem. Sim, aliás, nós até só não temos mais coisas locais porque ou não havia disponibilidade das pessoas ou porque acabaram por não nos responder, nós contactámos e não responderam, mas isso foi sempre uma grande prioridade que nós quisemos dar, que foi Almada, Margem Sul, é a nossa prioridade para trazer cá, porque é efetivamente quem está à nossa volta e é essa também um bocado para quebrar a bolha, porque o pessoal aqui da faculdade acaba por ficar um pouco numa bolha do campus, não é? O campus é enorme para quem já cá veio. E temos tudo aqui, agora até temos supermercado, temos mesmo tudo. E então acabamos por nos isolar um pouco da cidade da Almada e assim que ficamos a perder imenso com isso. E então também acaba por vir esta perspectiva também de quebrar essa bolha, não é? E ligar um pouco mais a FCT com o resto da Almada. Muito bem. Ótimo, fantástico. É isso mesmo, olha, ficamos à espera que corra super bem e queremos vídeos E ver as atualizações e da tudo que vai Tuna, sair. ok, especialmente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sim, vai correr Ok. tudo bem. Sim. Bora Nós nessa. estamos cheios de curiosidade para saber o que é acontecer. Portanto, Esperemos que sim e esperemos que corra mesmo tudo bem e tenho a certeza que vai correr bem e temos o pessoal do núcleo tentado a trabalhar incansavelmente e estou super orgulhoso dos meus minions pelo trabalho que têm estado a fazer. E temos uma equipa também de voluntários super disponível atrás de nós que eu há dias eu até olhei para o papel e fiquei parvo assim, peraí, nós vamos ter quase 50 pessoas a trabalhar neste evento. E portanto tem tudo para correr bem. Mesmo a nível do resto não tivemos assim grandes entraves a nível que toca à realização do evento, tirando questões logísticas, pronto, mas fora isso não houve entraves nenhuns e temos estado sempre a ter apoio, mesmo da nossa Associação de Estudantes tem-nos apoiado também imenso dentro daquilo que podem. isso também era bom que se contagiasse as outras associações de estudantes. Conforme, umas precisam mais do que outras, se calhar, mas Sim. mas sim. Ao longo de todo o país, e não é assim tão grande, acho Pois. que era preciso que houvesse esse contágio positivo. Pois, Olha, se bem que já há escolas a tentar fazer, não vou dizer um dia inteiro, mas a fazer, por exemplo, coisas nas rádios das escolas. A Realizec tem sido convidada para algumas sessões e isso é muito bom. Por exemplo,
quinta e na sexta fizemos sessões em Beja, que a escola, a própria associação da escola também pediu para participarmos num evento da rádio da escola, e acho que são coisas que vão ficando gravadas. E eu acho que daquilo que eu tenho visto das escolas da Rede Execo, há muita coisa que está a acontecer, se calhar um bocadinho na penumbra e que não saibamos tanto, mas as coisas... Importante que os eventos vão surgindo sim, e se vão fazendo isso, tem de faça acontecer. caminho. Sem dúvida. Exato. Sim, tem ainda acontecendo. Ainda para mais, este ano vamos ter marchas por estas zonas, também um bocado mais primeira, segunda marcha. Portanto, este ano a coisa vai correr bem. É isso mesmo. Tem que se ir caminhando. Exatamente. Vai sim, vai mesmo. Bem, malta, eu não vos quero calar nem apressar. No entanto, nós temos muita coisa para falar ainda e no final ainda podemos falar um bocadinho mais à vontade, ok? Portanto, Cláudia, eu vou-te passar a palavra. Sim, gostaríamos de assinalar, antes de mais, como foi uma data que já passou, o dia 22 de fevereiro, foi há poucos dias, ou muita gente se recorda. Gisberta era uma mulher trans, brasileira, era animadora em bares e trabalhadora sexual. Foi assassinada no Porto por um grupo de jovens. E este caso impulsionou o ativismo e levou à criação da primeira Marcha de Orgulho do Porto em julho do mesmo ano. Portanto, deixamos esta nota e esta ressalva, que infelizmente há mais Gisbertas, como sabemos. Este foi um caso que teve mais visibilidade e por aí ser o que tem mais destaque, mas não é o único. E queríamos deixar essa ressalva. Passamos para as menções, Cartaz. Mas sim, malta, vamos começar pelas horrorosas, porque costumamos começar pelo pior, para vos deixar com o melhor mood no final. Então, nos Estados Unidos da América foram introduzidos vários projetos de lei anti-LGBTI+, criados por legisladores republicanos em sessões legislativas, ou seja, ainda não foram aprovados. Estes projetos visam proibir performance de artistas de drag em pelo menos 14 estados. Alguns dos projetos de lei especificam que expor crianças à comunidade LGBTI+, é abuso infantil. E a maioria destes projetos proíbe artistas de drag de frequentarem ou realizarem performance em espaços públicos, o que significa que a performance de drag será proibida, por exemplo, em eventos Pride. Infelizmente é aquilo que se tem visto, pronto, estes projetos de lei ainda não foram para a frente, não é? Felizmente, são projetos que estão ainda pendentes de aprovação, e é inacreditável a quantidade de projetos que daqui a 2 ou 3 dias vão a sessões legislativas outra vez, para tentar ser aprovados, porque desde o ano passado já perdemos a conta à quantidade de projetos que aparecem deste género, com leis anti-LGBT nos Estados Unidos. Assim, qualquer coisa bárbaro de centenas, não é? E confesso que não sei onde é que as coisas vão parar, porque não é algo muito positivo, e desde que o Senado tem uma maioria republicana, as coisas estão cada vez piores, a verdade é mesmo essa. Mas pronto. Sim, eu ia dizer, estava aqui a comentar com a Carolina que acho mesmo que nós não há mês que a gente não tenha uma horrorosa dos Estados Unidos com este tipo de leis. E eu tenho a sensação que a gente está sempre a falar Os processos. deste tipo de situação. E é muito uma coisa de, nós já falámos sobre isto, mas não, na realidade é outra nova que entretanto, e é incrível porque eu tenho uma sensação que nós todos os meses falamos de uma nova. Sim. Sim. Nem vale a pena enumerar aqui os projetos de lei, porque todos eles têm o projeto de 79, o projeto de 80, o projeto não sei o quê, não é? Pronto. Nós fazemos uma espécie de resumo do que é a desgraça que vai nos Estados Unidos, porque senão é os nomes dos projetos, então, pronto, enfim, parece uma caça às bruxas completamente. Mas a verdade é mesmo essa, parece que todos os meses damos a mesma notícia, porque efetivamente todos os meses a caça aumenta e aumenta drasticamente e com coisas cada vez mais bárbaras, mais deprimentes. E se for preciso, nós escrevemos, por exemplo, as notícias na quinta-feira e de quinta para sábado eu já tenho mais umas quantas leis e mais uns quantos comentários completamente pavorosos vindo de legisladores e de
peço desculpa, e de políticos americanos, que, enfim, podíamos estar aqui o programa todo só a debater isto, porque efetivamente a coisa não está nada famosa, mesmo nada. E não vai para Bom Porto, de certeza. Desculpa. Isto realmente é uma coisa que tem que se visto, sei lá, no último 2 anos, há aqui uma vontade de diabolizar a arte drag, que não é só nos Estados Unidos, atenção, embora os Estados Unidos tendem a colocar leis que realmente discriminam esta arte, desculpem. Mas é algo que, e depois vai logo para o lado mais macabro, não é? Porque abuso infantil, como é que um artista, seja de que arte for, pode potenciar o abuso infantil? Isto é ridículo. Eu adoro o Cristiano a rolar os olhos, tipo assim, tipo a revirar, já não há pastor. Falar sobre isso, porque a arte em geral dá para as pessoas serem mais felizes. Eu não consigo entender. Só neste ponto eu já não consigo entender porque. E depois é engraçado o que dizes, porque vemos tantos vídeos, tanto espécie de workshops de drags com crianças a explicar o que é a comunidade, a falarem, a dar a percepção às crianças, o que é que elas entendem pelas questões LGBT, pela questão drag, e dá testemunhos tão bonitos, tão puros, tão inocentes, tão longe, tão oposto a abuso infantil, que é quase medonho conseguir fazer este tipo de associação. Como é que se consegue revirar completamente o intuito, uma coisa que pode ser tão inspiradora até para as próprias crianças se libertarem nas suas próprias expressões artísticas e tudo, não é? E não só, quer dizer, eu estava a revirar os olhos e é verdade, porque é porque é um assunto que já está tão cansado, é todos os meses a mesma história, a mesma ladainha, e quer dizer, mas o que eu acho graça é depois a hipocrisia, não é? Porque depois há abusos da igreja, há mass shootings, há não sei o quê, isso ninguém fala, e pronto, quer dizer, se é para proteger as crianças, então tipo, sendo aqui um bocado advogado do diabo, né? Sendo um bocado advogado do diabo. Ok, vamos admitir, for the sake of argument, que vocês têm razão. Até o resto. Está quieto. Então, quer dizer... Cristiano, não é preciso muito. Nós agora ouvimos casos, não é? Saiu Sim, muito recentemente. Muito recentemente, até ligado à Igreja Católica. E não se faz nada. Percebes? Aqui é só o diz que disse de alguém que acha que hipoteticamente é danoso para as crianças e lançam logo um decreto-lei. Nós estamos a falar porque assim, o que é mais fácil abater? E agora abater neste sentido, o que é mais fácil abater? A Igreja Católica ou a população LGBT? O que é mais fácil abater? O lobby das armas ou a população LGBT? Pois. Portanto, temos que pensar o que é mais fácil de pôr na cruz e queimar. Não é? A ideia é exatamente esta. Ou que traz votos, sei lá, eu acho que é mais o que traz votos. Então se formos a ver a questão das armas nos Estados Unidos... Isto é o ódio, quer dizer, puro e duro. Causa mortes todos os anos, até mesmo nas escolas. Sim, mas repara, tu no mundo inteiro, porque assim, a questão das armas já é diferente no mundo, a questão das armas já é uma coisa diferente, não é? Tu em Portugal tens uma política completamente diferente. Mas a questão da Igreja Católica, a Igreja Católica tem um peso brutal no mundo inteiro. Pronto. Tirando alguns países, não é? Que não se regem pela Igreja Católica, o nosso também supostamente não se deveria reger, mas tirando alguns países, não é? A Igreja Católica tem um poder imenso, é um lobby dantesco, não é? Pronto, a verdade é essa, não estamos a falar de fé, estamos a falar da Igreja Católica, não é? Portanto, tem um poder imenso, não é? E tu, é assim, é muito mais fácil tu pegares, e é aquilo que provavelmente vai acontecer, os 5.000 casos ou 4.000 e não sei quantos casos, já não consigo precisar, que se falaram, aquilo que vai acontecer, basicamente, isto vai cair. Isto vai cair no esquecimento. Sim. Não é? Como caiu o caso Casa Pia, como temos caiu um Papa que volta e meia fala sobre questões LGBT, porque numa altura todos os devemos perdoar, mas depois está a dizer que
é uma abominação, mas que as famílias devem proteger as questões, as pessoas LGBT, mas quer dizer, é dar uma... sejam homossexuais em vossa casa. Mas Pronto. não admitem, por exemplo, o que se passa dentro da própria igreja. Quer dizer, isso fica em silêncio e abafa-se. Portanto, os lobbies falam mais alto. Deixa-me interromper porque nas últimas notícias que o Papa falou sobre, na última entrevista que ele deu, em que na mesma entrevista disse que as pessoas LGBT, portanto ser LGBT não é um crime, mas é um pecado, na mesma entrevista falou sobre as questões dos bispos e dos papas que estavam a fazer esses crimes, e ele chamou de crimes mesmo a essas crianças e a essas pessoas. Na mesma entrevista também disse que não vai parar, ou as ordens que ele vai dar e que ele já deu em relação a este assunto é precisamente não parar até descobrirem todos os casos e colocarem para fora todos os bispos que fizeram isto às crianças. Portanto, convido-vos a ver a entrevista. De facto, venham para a frente e façam alguma coisa. Assim, exatamente, eu acho que, além de estar a fazer alguma coisa, também fala sobre isso. Então vamos ver isso. E acho que sim, vejam, ali meia horita um bocado complicada, porque a mim também me custa que ele diga que nós somos pecadores, porque, enfim, eu sei aquilo que sinto, não é? Mas depois disso, imediatamente depois disso, diz o que é isso, efetivamente um crime, e portanto fiquei mesmo contente de ver essa entrevista também para saber falar sobre isso e para falar com as pessoas. Eu só tenho receio de que isto é novidade, não é? Para o Papa, nem para o Papa, nem para a Igreja. Ou seja, será que há cada vez mais sei lá, evidências que sejam tão incontornáveis que efetivamente mudem as práticas? É porque a sensação que eu tenho é que se isto é uma coisa que já se conhece, e já se conhece em vários contextos, em várias igrejas diferentes, em vários, não é só ao nível dos bispos e etc. Estamos a falar do padre da aldeia até... se calhar até o cardeal. Não sei, o cardeal é mais que até o fim, né? Tipo, sei lá. Sim, qualquer pessoa que seja padre ou mãe. Sim, e aqui a questão é um bocadinho esta, quando efetivamente uma pessoa se posiciona, é de aplaudir, né? A gente diz, ok, muito bem, que fixe, ainda bem, disse alguma coisa. Agora, aquilo que a gente sabe também é que os papas, ao longo das décadas de papado que já existiram na vida, houveram abusos e as pessoas foram sabendo. Até porque, normalmente o que acontece ou a prática comum é, ok, temos uma queixa, não vamos investigar, vamos tirar este gajo daqui e vamos metê-lo noutro sítio. E esta é a prática comum, Certo, mas o que vai acontecer a partir de agora não é isso. Pronto, a questão é exatamente essa. A questão é, será que a pessoa que as coisas estão de tal maneira incontornáveis que efetivamente se vai fazer alguma coisa, ou se é como antigamente, que se dizia que se senhora vamos intervir, se isto é muito importante, isto é muito não sei o quê. Sai de Coimbra e vai para a Almada. Não, acho que não. Não, mas é assim, Carolina, adoro a tua fé nestas questões e feliz daquele que acredita sem ver, porque efetivamente eu não tenho essa tua crença toda e adorava que o Papa, e não só o Papa, porque o Papa manda muito pouco, a realidade é essa, ele praticamente não manda nada. Adorava que quem mandasse fizesse alguma coisa, porque isto é tudo muito bonito. Pronto, já nem falo nas desgraças que saem da boca do Papa, efetivamente, relativamente à população LGBT, porque isso não dá para comentar. Agora, relativamente ao resto, é preciso agir. Não é preciso fechar os olhos novamente, porque fechar os olhos eles já fazem há mais de 50 anos. Aliás, já fazem há muito mais anos do que isso, mas nem vamos entrar por aí, não é? Em diversas questões no que concerne à população mundial. Mas era preciso alguém fazer alguma coisa, porque as pessoas veem-se muito preocupadas, efetivamente, mas depois, quando é a altura de agir, tapam os olhos e viram as costas, fazem como como uma descrição que a Alexa estava a falar há bocado, é um animal que está virado ao contrário. Não sei explicar melhor que isto, mas é assim, viram a cabeça ao contrário, que é para não ver. Pronto, a realidade é mesmo essa. E é uma realidade demasiado negra, porque os números que vêm à baila não são efetivamente, e de certeza absoluta, os números reais de abusos sexuais
que existem dentro da igreja. E, pá, eu não acredito e acho que há muita gente que não acredita, de certeza absoluta. E assim, as palavras levam-as o vento. E nós não precisamos de palavras. Nós precisamos de pessoas que façam alguma coisa e que acabem com aquilo que está a acontecer. Isso é que é preciso. É exatamente isso que eu acho que a partir de agora, a partir do momento Reforçar só aqui um pormenor. A Comissão de Investigação em Portugal já cessou, mas ainda continua a receber queixas. Só esta nota. Mas é isso, eu acho que a partir do momento, e nós até conhecemos pessoas que trabalham aqui em Fátima, que estão também com esses casos em mãos, a partir do momento em que tu colocas a comunicação social, para mim eu acho que já chega a este ponto, principalmente em relação à igreja. Quando tu colocas a comunicação social a falar sobre e a mostrar aquilo que é como é porque já se está a fazer alguma coisa. É aquilo que eu acho. Neste caso. Para mim é importante é trazer aqui outro nível para esta discussão, que é, nós não podemos esquecer que as vocações estão em crise. Ou seja, como é que tu consegues julgar, não é, o facto de tu não teres padres, não é? Ou seja, não consegues manter esta rede, né, ativa, e por isso estes jogos de mandarem para aqui, não sei o que, tirar para ali, não sei o que mais, que é isto, se estas 4 mil queixas falarem de 1000 padres, assumindo que alguns abusam mais do que uma criança, né, e que estamos a falar de 1000 padres, onde é que, se nós tirarmos esses 1000 padres do exercício, onde é que fica, né, a resposta? Onde é que a igreja vai buscar outros 1000 padres? Não vai. Então e vai tirá-los? Então é uma... Mas isso, certamente, mas não me cabe a mim se calhar dizer, mas se calhar a igreja pode reformular em algumas coisas. E passar a ter mulheres, por exemplo. Por exemplo, permiti-los pelas famílias, sei lá, há aqui... Várias não coisas que que podem não que fazer. isso vá... Não que isso vai eliminar essas violências que são... Mas vai se calhar suprir estas necessidades que a Alexa falava, por exemplo. Exatamente. Mas eu acho que isto vai muito para além daquilo que o Papa pode vir a dizer. Eu acho que a inação da sociedade, tanto a nível judicial como legislativo, isso aí é o maior escândalo, porque isto são casos que se conhecem há anos, alguns deles conhecem-se há anos, até mesmo por parte da sociedade, por parte de famílias que ignoraram aquilo que as vítimas disseram e ainda as culpabilizaram. Sim, mas isso é sempre normal em questões de violência. Isso é sempre normal em questões de violência. Eu sei, mas também é algo que também tem de ser combatido, muito mais Claro. até do que se calhar até as leis, porque lá está, nós sabemos que as leis são implementadas e até elas refletirem É o estigma da vítima. ativismo. Isso é o estigma da vítima. Não tens Mas também tem a ver com esta relação de poder, não é? Ou seja, até uma certa altura, que eu acho que agora já não é esse momento, o padre, não é? Era uma figura de autoridade. E, portanto, também a culpabilização da vítima também tem a ver com isso, porque ele é padre, ele é uma figura de autoridade. Mas eu acho que hoje em dia já não é assim que se pensa, ou pelo menos eu quero acreditar que a sociedade já está a mudar um bocadinho e que já não vemos a coisa dessa forma. Depende. Eu acho que é isso. Eu acho que a inatividade da sociedade é que não é possível. Ou seja, que a igreja queira proteger os seus e que tenha estas questões é uma coisa. Agora, que a sociedade civil, que as freguesias, que as polícias, que os juízes, que todas essas pessoas que estão implicadas nisto continuem a saber, conhecer, não fazer nada, isso é que para mim é tipo, não pode acontecer, tem que deixar de acontecer. As Não conversas podemos. são como as cerejas, porque nós partimos da América. É verdade. É verdade. Estava a pensar isso. Bom, E então? Prosseguindo, Prosseguindo. Um relatório publicado recentemente pelo Conselho da Europa para os Direitos Humanos afirmou que na União Europeia 2% das pessoas LGBT já terão sofrido práticas das chamadas terapias de conversão e que 50% terá recebido propostas de conversão. Mas teme-se que a realidade aponte para os números muito superiores aos valores estimados. Existem vários países na União Europeia com projetos de lei em curso para proibir estas práticas, mas as políticas de proibição ainda se encontram bastante aquém do desejado. Portugal ainda não possui uma lei de proibição de práticas das chamadas terapias de conversão e do que sei, na Europa são pouquíssimos os países, um deles é a Malta, que foi o primeiro a proibir as terapias de conversão.
infelizmente não há muito trabalho a fazer e também ainda há muito desconhecimento da sua prática. Bem, eu há bocado estava a ler o documento e deparei-me com essa questão e eu vi esses números e fiquei. Só duvido. 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 É assim, também é verdade que, por exemplo, em países como os Estados Unidos acaba por ser uma realidade se calhar muito maior, digamos assim, do que por cá. Mas mesmo assim, eu olho para aquilo e não acredito. Ainda para mais, por exemplo, tivemos recentemente, não sei se já passou um ano ou Sim. dois, ou foi aquela questão daquela psicóloga ou daquele psicólogo que fazia Sim. esta pina, isso foi um caso público. Se calhar 2% em Portugal, não? Pois, Pois. e eu fiquei meio tipo, opa, mas como é que isto ainda se permite, quer dizer, porque não tem cabimento, não há qualquer tipo de justificação para se permitir esse tipo de práticas, que são claramente e já há muito tempo sabido que não têm base científica, que não têm absolutamente nada. Quer dizer, Enquanto as pessoas acharem que... Presumirem a heteronormatividade como certo e tudo o resto como errado, As pessoas há ainda muita não coisa a perceberam, combater, não é? as pessoas ainda não perceberam, e atenção que eu não vou enganar, as pessoas ainda não perceberam que a heterossexualidade é uma orientação sexual. Uma das... Quando as pessoas perceberem, as coisas vão começar a mudar. Porque as pessoas veem a coisa de outra perspectiva, né? As pessoas acham que o problema é as pessoas serem homossexuais, pansexuais, bissexuais, e atenção, estamos só a falar de orientação sexual, não é? Mas quando as pessoas perceberem na outra perspectiva, que é a heterossexualidade também é uma orientação sexual, as pessoas então vão começar a perceber que têm um problema por achar que alguma coisa tem que ser convertida nas pessoas que também têm outra orientação sexual. Porque o problema está é que as pessoas ainda não perceberam que é só mais uma orientação sexual. A questão é exatamente esta. Não é? E então é assim, há tantas pessoas que acham que a sua opinião é que tem que prevalecer, e então tens aí um problema, não é? Sim, outra questão que é o assumir que é um modelo de ser pessoa. É este modelo, as pessoas têm que ser... Há tanta diversidade neste mundo e há esta a presunção que toda a gente tem que ser igual. É a presunção de que atingiste um patamar evolutivo, ok? O ser humano até agora é o supra-sumo. E tu agora não podes evoluir mais. Tu que estudaste nanotecnologia, se eu não me enganei no nome, eu sei que é mais outra coisa qualquer, mas vou-me enganar, portanto fico-me só pela nanotecnologia. Então, pronto, a nanotecnologia parou por aí. Não vai acontecer mais nada. Aquilo que tu aprendeste na faculdade é chapa 5, ok? Tu vais para uma empresa e a empresa, se calhar nem tem um laboratório para investigar. Por isso é que se faz a investigação. Não, a investigação não se faz. Pronto. Só se estuda o passado. Sim, o passado é importante, mas também se faz investigação para se perceber mais e melhor do que é que poderá haver, do que é que poderá... E mal de mim, na área que eu estou ainda por cima, mal de mim só se está o passado. Exatamente. Não vamos falar mal das pessoas que só estudam o passado, tá? Pronto. mas a questão é exatamente essa, não é? As coisas evoluem e o ser humano, cada vez, há pessoas que parece que pararam no tempo e que se tornaram limitadas. Epá, não! Sim, mas mal de nós se parássemos no tempo e de facto a ciência, tudo no mundo estagnasse e não se procurasse mais, melhor compreender as coisas. Portanto, faz muita confusão esta coisa do não, está correto é ser assim, portanto toda a gente tem que ser assim. Então vamos fazer com que as pessoas estejam todas assim. Tem que ser toda segundo este modelo, assim, assim, assim. É chapa 5, pá, pronto, esqueçam, a Terra não é plana, orientem-se. E às vezes o problema é que isto vem às vezes de profissionais que estudaram psicologia e toda uma área que eu não conheço, desculpem, não domino, e que têm estas acreditações internas e conseguem arranjar público-alvo. Baseadas em opiniões. Baseadas em crenças. A questão é essa. Sim. É que são baseadas em crenças. Pá. Mas não tentes incutir a tua crença em alguém. A tua crença é a tua crença. Acredita tu. Pronto. É simples. Nós também não andamos aqui a converter ninguém, a tentar converter ninguém a nada. A cara da Carol, a desculpa da Alexa foi demais. Não, porque eu lembro-me sempre de uma imagem muito gira que são vários animais, não é, à frente de uma secretária e o teste é para um deles. E todos têm que fazer um teste.
que é o mesmo, para todos que são diferentes. E faz-me sempre lembrar essa imagem. Porque precisamente nós também não fazemos terapias de conversão para as pessoas não serem heterossexuais. Olha-me. Sim, mas eu acho que o mais difícil para mim é quando nós conversamos com pessoas acerca disto e as pessoas acham que nós estamos a falar de uma coisa que acontece pouco, ou não há assim grandes evidências. Ou é novo, é uma moda, não é? No outro dia estava a ter uma conversa com o bastonário da Ordem dos Advogados na hora de Lisboa. E há um interesse por parte deste pessoal de fazer alguma coisa relativa a estas questões e que estavam a perceber onde é que e como é que podiam ajudar. E a certa altura eu falo sobre esta questão, não é? E a cara de incredulidade daquela pessoa. O quê? Não. Mas isso ainda existe. Ou seja, para mim é um bocadinho esta coisa, se um pai... Tu não vês as notícias? Se um pai, se uma mãe vai bater à porta desta pessoa ou de outra pessoa que precise de ser defendida por causa disto, ainda vai ter que provar, vamos dizer assim, à pessoa que a está a defender ou que a vai defender que isto é uma questão que isto aconteceu. Então é isto que eu acho que é difícil e que eu dizia na altura ao senhor, que era isto, antes de mais, nós temos que mudar o ponto de partida. O ponto de partida não pode ser, não acreditamos em vocês. O ponto de partida não pode ser, isso não é bem assim. O ponto de partida é, ok, isto é uma realidade, porque eu já estudei isto, porque eu tenho conhecimento nesta área e sei até como é que a gente pode defender isto em tribunal. E nós estamos muito longe disso, muito longe. Sim, então para mim isso é que é mesmo... Assumir muitas vezes que as vítimas são as pessoas que não devem permitir, quando as vítimas se calhar estão numa posição que não conseguem perceber o que é que lhes está a acontecer, ou a família tem muito poder sobre a decisão dessa pessoa, não é? Portanto, há muitos fatores aqui, não podemos pôr estas questões nunca na questão e quantas histórias tu não ouves de pessoas que dizem assim, eu não acreditava que me estava a acontecer. Eu fiquei sem reação porque eu não conseguia acreditar que esta pessoa estava efetivamente a exercer esta violência sobre mim. Ou seja ela em questões de assédio, seja elas em casos de violação, seja ela, as pessoas, muitas vezes, a ação não acontece porque as pessoas estão incrédulas. Ficam em choque. Em choque, claro. E não conseguem processar que aquilo está a acontecer. Há um estudo muito interessante sobre a cultura da violação nos campos universitários e que tem muito a ver com esta coisa do beber muito, ou seja, a pessoa sai, bebe imenso nos bares dentro dos campos e depois, quando vão a caminho de casa ou mesmo dentro das festas, etc., sofrem violações. E depois é muito incrível porque é muito difícil as pessoas reconstituírem estes episódios. Primeiro porque estão sob, obviamente, a influência de álcool, mas depois também porque o cérebro cria processos de Preservação. Sim. Obrigado. De para se proteger, não é? E então normalmente apaga determinadas coisas, escolhe que coisas é que has de lembrar, e ou seja, qualquer pessoa que leia sobre isto, que tenha algum entendimento sobre isto, saberá que isto acontece. E então não questiona a vítima quando diz assim, não, mas tu da outra vez disseste que tinha sido às 9h15 no sítio X desta maneira e agora estás a mudar 1 milímetro do teu testemunho, se calhar não é bem como estás a dizer. Ou seja, sempre no sentido de desacreditar a vítima. Obrigada. Dê vitaminas ao leque. Por este suporte linguístico. O que está difícil. E por falar em coisas más, Cardax, a próxima, demonstra que as coisas, afinal, não são assim tão boas quanto isso. Não estão nada bem, exato. A revisão deste ano do relatório da ILGA Europa conclui que 2022 foi o ano mais violento para as pessoas LGBTI+, na última década, como somatório do número de ataques violentos, premeditados e do número de suicídios devido ao aumento e propagação do discurso de ódio, generalizado pelas pessoas da política, líderes religiosos, partidos de extrema-direita e comunicação social. As medidas que a ILGA Europa recomendou para Portugal
melhorar em termos de direitos humanos foram exatamente as mesmas do relatório anterior, sendo elas proibir as chamadas terapias de conversão, introduzir políticas públicas sobre asilo e esclarecer a proibição legal da mutilação genital intersexual. Portanto, basicamente, resumindo e concluindo, Portugal continua na mesma. Eu ainda me lembro de ir à minha primeira marcha, foi que em 2018, aí uma coisa assim, e já se falava nestes assuntos. E já era tipo, já era tarde para resolver e já nessa Já era altura para se ontem. falava. E já passaram 5 anos, quase 6, e virou disco É mesmo. incrível porque nós sabemos que não foi efetivada nenhuma medida nestes sentidos, mas sabemos também que o conservadorismo e as políticas de direitas têm entrado em rompante e crescido de uma forma incrível. Nós, vira e volta, falamos aqui também sobre os ataques, por exemplo, a disciplinas de cidadania, falamos constantemente em ataques, por exemplo, a associações LGBT que falam com jovens, e então é um bocadinho esta coisa, ou seja, o ataque é muito mais fervoroso, é muito mais feroz, e as medidas não avançam. Claro que, se nós pensarmos se formos na balança, é normal que assim seja, ou seja, quanto mais conservadorismo, menos políticas vão haver. Mas a questão é, depois, quando isso acontece, é sempre um atraso, ou seja, acabamos sempre por, nós já achámos que estamos já bem à frente Já e depois percebemos que afinal, rapidamente, ou seja, desde 2010, que foi um grande ano para os direitos LGBT, que principalmente depois da pandemia andamos assim a fazer retrocessos que nós não sabemos onde é que eles vão dar. Sim, aliás, nós tivemos, e Alex ajuda-me, porque eu às vezes perco-me um bocado nos nomes e tu vais-me saber ajudar, agora és tu, está bem? Nós tivemos uma revisão do plano relativamente aos direitos LGBT da INIDE e ficou em águas de bacalhau. Pronto. Ainda não sabemos o resultado, ainda não sabemos o que é que supostamente daí para a frente, acho que era até 2021, certo? Ou seja, de 2021 para a frente, o que é que se iria fazer? Basicamente, portanto, está tudo no limbo. Não é? E é normal que depois continuemos sem políticas para agir e vermos, se calhar, nenhumas melhorias. Sim, e aquilo que eu dizia no outro dia ao senhor da Ordem dos Advogados era um bocadinho isso, que é, enquanto nós continuarmos a olhar para estas questões como questões de franjas, com questões de minorias, das chamadas minorias, nós não vamos ter políticas que sejam efetivamente para a diversidade. E enquanto nós continuarmos a fazer isto, nós não vamos conseguir responder à partida às questões. Não é depois de acontecer, se por acaso, né, vir alguém, a gente depois vai ver. E depois o que eu dizia que é, depois o que acontece muitas vezes é ter as próprias pessoas LGBT a educar os profissionais. Sejam eles de saúde, sejam eles jurídicos, sejam eles nas escolas, sejam eles, quer dizer, temos que andar sempre com a lei no bolso, que é para apresentarmos serviços que a gente se apresenta. Epá, e isto é um desserviço que toda a gente nos faz, não é? Quer dizer, e quanto mais nós continuarmos a entrar por estes meandros conservadores, e para estas políticas de direita, mais nós vamos ter menos acesso à lei, mais nós vamos ter menos acesso, os profissionais vão ter menos acesso a cursos, dentro das universidades, dentro das escolas, menos acesso a estas informações, portanto vamos ter cada vez mais ignorantes e isto obviamente está diretamente ligado com a maior violência para com pessoas e populações LGBTQIA+. Sim. E isto é uma coisa que assim, que ninguém mete isto na cabeça, ninguém encasqueta isto. Até porque tu não tens grandes dados, eu vou dizer que não tens nenhuns, ok? Tu não tens dados nacionais a nível, eu vou dizer assim, pronto, não tens dados nacionais a nível de discriminação. Pronto, nós fazemos um inquérito desde 2019 relativamente ao distrito de Viseu, mas tu a nível nacional não tens. E se tu não tens, como é que o Estado sabe aquilo que acontece efetivamente? Tu tens o relatório da ILGA, mas se eu te disser que os dados que aparecem relativamente a Viseu na ILGA não têm nada a ver com os nossos, pronto, portanto, alguma coisa de errado está.
Está muito aquém da realidade. É mais ou menos como os 2% que se passavam ali há bocado. Não tem nada a ver. Nós, relativamente a 2021, tivemos 21 casos e nós não chegamos a toda a gente, nem pouco mais ou menos. Não é? Infelizmente, porque a divulgação, o nosso inquérito é feito online e a divulgação, nós sabemos, não é feita por praticamente nenhuma escola. Pronto. Infelizmente, a informação chega-lhes, mas eles não divulgam. Assim como a nossa Câmara Municipal. Portanto, fica aquém do desejado, não é? E então, se nós não chegamos, não é? E nós temos 21 casos de discriminação, então imagina o resto. Não é? E nós estamos a falar do Distrito de Viseu. Portanto, a nível nacional, não existe um inquérito que possa dizer ao Estado, existe discriminação, sim senhora. Sim, mas aí estamos Os a números falar são nas estes. questões, como o Alexa dizia, quando as questões já acontecem e que tal Sim, fazermos o mas é contrário, assim. que é prevenir que essas questões Mas o aconteçam. problema é este, o Estado só lança políticas depois de saber o que é que efetivamente acontece no seu país. Portanto, enquanto o Estado não fizer um inquérito, por isso é que existem os censos, as políticas que existem no país só acontecem depois do Estado fazer os censos, que é para saber o que é que existe no seu país, Estamos a falar em a nível minorias, mas não sociais, temos quaisquer não é? dados sobre isso. E tu só vais ter uma política efetiva no Estado português quando ele souber que existem não sei quantos mil casos de discriminação no país. Porque enquanto não souber, nada vai andar para a frente. É verdade, Mas é malta, que e falamos nisto em todos os episódios. Imagina que a gente pudesse ter uma comparação entre o número de pessoas LGBT que existiu em Portugal em 2010 e o número de pessoas LGBT que existia em Portugal em 2021. Não é que elas não existissem. Sim, mas lá está, é revelador. Completamente. Exatamente isso, ou seja, é revelador se em 2010 tu tivesses um número muito inferior a 2021. Porque em Se fosse 2010 tu porque- tinhas crianças que não respondiam aos censos, mas em 2021 já eram pessoas adultas. E então já respondiam aos censos. Exatamente. Ou pessoas que em 2010 tinham medo de dizer qual é que era a sua Exatamente. orientação sexual, em 2021, entretanto, vês que, e tudo isto são informações valiosas que nós não temos. E leva a consequência, que estupidez, e leva a que o Estado crie políticas e crie leis que protejam efetivamente as pessoas, não é? E Claro. até mesmo a nível de financiamentos para determinados projetos. A realidade é esta. E é assim que as coisas funcionam. E por isso é que não acontecem. Porque, em primeiro lugar, não há censos, não há inquéritos relativos a casos de discriminação, e o Estado nem sequer sabe que existe terapias de conversão no nosso país, portanto, porque se o bastonário da Ordem dos Médicos não sabe, o Estado não sabe. Porque se ele soubesse, ele dava a informação ao Estado. A realidade é esta. Não é? Malta, e já que estamos a falar de Portugal e a falar de discriminação e violência, falamos aqui do último caso de horrorosas que temos. Um grupo de jovens foi vítima de agressões no espaço Maus Hábitos, no Porto. A situação começou com insultos verbais e resultou em agressões físicas, não tendo existido uma abordagem correta por parte da equipa de segurança do local. Não soube diferenciar as vítimas das pessoas agressoras. O estabelecimento já se pronunciou relativamente ao sucedido, concordando que foi um episódio claramente com perfil homofóbico e que a situação não foi gerida da melhor forma. Estão a tomar medidas e a reforçar protocolos para que situações deste género não ocorram novamente. E este é um lugar que até esse caso era hashtag LGBT friendly, não é? Era um Mas local Nós seguro. não sabemos fazer bem o nosso trabalho. E é isto que eu costumo dizer muitas vezes, que é, eu estou muito cansada, seja de espaços, seja de organizações, seja de empresas, que fazem coisas como, a gente até contrata o DJ fico lá do sítio. A gente até tem um karaoke LGBT, nananã. A gente até tem um grupo de pessoas LGBT na nossa empresa. Mas depois, em situações específicas de assédio, violência, ataques específicos, homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, ou que seja, zero. Tem não tem política, ou seja, nem sequer tem nada que diga assim, nestes casos, isto é que tem que fazer, não existe este documento. Ou então mesmo, quando a coisa acontece, eles não sabem o que quando fazer. Então, eu tenho muita dificuldade em pensar em que sítios são estes, se não existe uma política específica de ou seja, nós de não complacência, de não. Sim, o código de conduta. Não, a sério, ou seja,
como é que tu Tolerância tens... zero. Como é que tu tens um espaço que é LGBT friendly, que se diz assim, que tem este marketing assim, que é pensado assim pelas Mas associações. depois não tem ação nenhuma, Não não tem tem boas- não tem um políticas código de de boas guerra. práticas. Como é que tu contratas uma empresa de segurança se não consegue distinguir as vítimas dos agressores? É uma piada. Independentemente é que independentemente da questão. Sim. A situação está aí, não é? Porque assim, há uma vítima e um agressor e tu não sabes distinguir. Sim, mas é o teu trabalho, são seguranças. É a mesma coisa. Eu trabalho na Jerónimo Martins, trabalho na fruta e é uma coisa que dizer que não sei o que é uma maçã e uma pera. Quer dizer, epá, é o teu trabalho, é o teu trabalho. Sim, Ai, mas lá falando- está. Ou o próprio local tem uma política e diz, vocês, equipa de segurança, fazem assim, 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 se acontecer alguma coisa deste género, um crime de ódio, seja que tipo de... tem que ter algum tipo de ações de prevenção código de boas ou de práticas, ação, caso não as é? coisas aconteçam. Ou então a própria equipa de formação que eles tenham, neste caso, imaginem que o sítio contrata uma equipa qualquer externa ao espaço, não é? Então a própria empresa tem que ter políticas, tem que saber agir. Não é taxativamente toda a gente, vou lá separar a rixa e cada um para o seu lado e pronto. Mas a questão Não, é há exatamente questões essa, específicas. A questão é exatamente essa. A Isto questão foi é... uma questão de ódio. É Portanto, muito tem que haver ações específicas para cada situação. Mas a questão é segundo os exatamente esta. O relatos- que é que tu precisas de fazer para ser um espaço LGBT friendly? Nada. Não, quer dizer, diz-te um sítio friendly, mas não depois deviam não ser fazem todos. nada. Mas os passos não deviam ser todos. Pois é. Isto não é uma questão de direitos humanos. Deviam, claro, deviam, mas se tu ainda para mais utilizas isso para Como vender, merchandising, para né? não sei Claro. quê, para não sei o que mais, Tu tens que pensar um bocadinho nesses públicos. não é? Yeah. Mínimos. Eu lembro-me bem, aliás, isto é uma conversa que a gente vira e volta tem, que é, quando nós fazemos festas LGBT, até da marcha e etc., temos sempre esta questão, né? Então eu vou contratar segurança. E a nossa conclusão é sempre a mesma, não. Não. O ano passado, a festa da marcha LGBT de Lisboa aconteceu no mercado Time Out. E eu não consigo dizer-vos. Primeiro correu tudo podia ter corrido mal, correu mal. Mas a pior coisa que aconteceu... Só para esclarecer à malta que não conhece. Isso é o quê? É uma discoteca? É um bar? É o quê? Não, É um mercado. é um mercado que tem restaurantes, tem mesmo um mercado e depois por cima, no topo, tem uma espécie de um espaço que dá para fazer eventos, não é? Tens teatro, tens várias coisas, não é? E entretanto a gente ocupou aquele espaço para fazer a festa da marcha, que até foi em parceria com a Colombina Clandestina, pronto. Primeiro, lá está, o espaço não tinha as condições que devia ter, mas pior de tudo foi um segurança armado aos cubos que durante todo o tempo da festa, e o segurança tinha que estar lá porque era o segurança do mercado, Sim. okay, para controlar entradas e saídas e não sei o quê. E eu digo-te, não houve homem mais asqueroso do que aquele. É que foi comentários para cima e para baixo. E então tu ficas assim a pensar, quer dizer, o que é que uma organização que é LGBT friendly, uma empresa que é LGBT friendly, um espaço que é LGBT friendly, tem que fazer, e eu depois volto àquelas medidas dos anos 2000, né? Os selos LGBT friendly. Toda a gente depois começou a gozar. Ou seja, que é um bocadinho, nós olhamos para isso agora e pensamos assim, isto é um bocadinho um gozo, né? Ou seja, isto é um primeiro passo daquilo que nós queremos exatamente como a Ana estavas a dizer, que é que são direitos humanos, que isto seja uma coisa que seja a prática comum e não que a gente ande a distribuir selinhos, não é como medalhinhas de bom comportamento. Claro que não, isto é umas coisas que a gente fazia há 20 anos atrás. Acho que já aprendemos, né? É uma questão de evolução, né? Digo eu. Mas às vezes dá vontade de não voltar a entregar medalhinhas e com medalhinha um manual que toda a gente tinha que assinar com boas práticas para questões LGBT. Ok, então temos aqui 10 coisas que vocês têm que fazer para serem LGBT friendly. Essa Então, cena devia vir a seguir ao manual do HCCP. Para quem não sabe o que é HCCP, tem a ver com controle da qualidade na restauração e coisas do género. Pronto, só para resumir.
mas devia vir a seguir ao manual do HACCP. Pá, Você isso limpa bem a basta. cozinha e A depois Declaração a seguir, Universal dos Direitos não é? Humanos tem lá tipo, você protege as todas as pessoas que vão ao seu indicações. estabelecimento, independentemente da orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais. Ponto. Yeah. E é que faz confusão, porque quer dizer que empresas de segurança são estas, não é? Porque, sei lá, a gente aqui quando a gente faz eventos aqui na faculdade, e eu já trabalhei em mais eventos do que consigo contar, aqui na faculdade, e pá, a gente tem as seguranças, não é? Mas temos sempre lá alguém da organização em contacto com eles, e os seguranças não se põem a fazer nada que não seja, quer dizer, aprovado pela organização. Tirando aquilo que é o básico, né? Mas pronto, quer dizer, se virem alguém à porrada, está bem, vão lá separar. Mas fora isso, não se põem cá com coisas, quer dizer, a organização é aquela e os seguranças estão a colaborar e a trabalhar em conjunto com essa entidade organizadora. E essa entidade organizadora é que diz, olha, é assim, é assado. Pronto, e o vosso trabalho é só garantir que ninguém se pega à porrada e pouco mais. Pois, era bom que fosse assim de todo lado. Pois, pronto, faz Há confusão, bocado não é? falávamos de culpabilização da vítima e segundo os relatos foi isso mesmo que aconteceu da parte da segurança. Ou seja, ainda houve o atirar de culpas para a vítima, tipo, olha, calma lá que eles já se vão embora. E isto não é ser segurança. Não estão lá a fazer nada. E é assim, e vá lá que, e mesmo assim, o espaço em si ainda se pronunciou e pediu desculpa e não sei o quê, mas isso é Emitiu um por comunicado acaso, público mesmo, sim. por acaso, porque foi ali, porque se fosse noutro sítio Não. provavelmente nem se dignavam a isso. Não. Já aconteceu em mais sítios e Sim. não houve qualquer comunicado da parte dos estabelecimentos, portanto... Mas eu acho, sabes o que é que eu acho? Eu acho que cada vez mais nós, enquanto comunidade, e aqui eu digo mesmo a palavra comunidade, porque eu acho que nós vamos encontrando e estamos cada vez mais empoderados e empoderadas para fazer este tipo de coisas. Porque há uns anos atrás, e às vezes em alguns sítios, estas coisas aconteciam e tipo, ninguém dizia nada, a bué da medo e não sei o quê. E hoje em dia, de género, não há caso, ou cada vez mais tu vais vendo casos de pessoas e depois tu vês um grupo de pessoas, sejam elas associações, sejam elas coletivos, sejam elas outras pessoas perto ou assim, que também denunciam e que também exigem Sim, posicionamento. porque só assim é que, por exemplo, neste caso, exigimos que o sítio, o local, que assuma alguma responsabilidade. E mais do que isso, que tome medidas para que no futuro, se voltar a acontecer uma coisa do género, que não seja nestes mesmos moldes. Exatamente. E eu acho que isso também é super importante e que também tem muito a ver com esta coisa de quanto mais visibilidade e quanto mais as pessoas sentirem que não estão sozinhas quando denunciam, mais as pessoas sabem que se isto me acontecer, eu vou... Pá, esta pessoa deu uma entrevista ao público. Género... não sei se a pessoa conhecia jornalistas no público, mas muitas vezes não é isso que acontece. Ou seja, esta pessoa comentou com outra pessoa que depois conhece não sei quem, que depois conhece não sei quem. E há redes sociais, não é? Isto é um rastilho. E então eu acho que isso é um ganho para nós. Ou seja, nós sentimos que podemos denunciar e que isto não vai ficar assim. Mas o mais inacreditável, e nós damos conta disso ano após ano nos nossos inquéritos, inacreditavelmente, é uma das perguntas que consta no inquérito, essas pessoas sabem onde é que podem fazer a denúncia de discriminação. E nós no final do inquérito temos uma data de contactos de entidades, mas as pessoas não sabem. Ainda há pessoas que não sabem Não onde sabem. é que podem fazer. A maioria das pessoas responde sempre, não sei onde é que posso fazer a denúncia. O que também é grave. Né? Nós inclusive temos na nossa página do Instagram aquela coisa maravilhosa que é o Linktree para as pessoas que não têm 10 mil seguidores, não é? E que não podem ter links assim à toa. E portanto, parabéns ao Linktree que existe. Não me pagam para dizer isto, mas a realidade é esta. Linktree. E então nós temos lá o link de acesso à SIG para as pessoas poderem fazer a denúncia da situação de discriminação. Mas há imensas pessoas que não sabem, tipo, a maioria das pessoas que não respondem diz sempre, não sei onde é que é de fazer a denúncia. Também é importante as associações estarem perto e estarem atentas a estes casos, porque podem de facto apoiar as pessoas quando não sabem diretamente onde é que podem fazer queixa. Sim, mas eu para mim é também esta coisa, não é? Que uma coisa é uma queixa formal,
Outra coisa é tu denunciares aquilo que se passou, no sentido de já não sais impune. Sim. Abrir olhos. Não é? Abrir os olhos. Exatamente. E isso eu acho que é uma coisa que se há uns anos atrás a gente não fazia e ficávamos para nós, já não vamos dizer nada porque ainda vai ser pior e não sei o quê. Nós hoje podemos não saber os canais. Sim, porque se calhar até não ir à polícia. Essa visibilidade muitas vezes pode ser tão ou mais importante, para o local realmente tomar as Ações, medidas e Isso mesmo. responsabilizar-se, não é? Isso mesmo. Mas é isso que eu acho que é super importante para nós e que nós termos em nota, que é pensarmos que, mesmo que os canais formais, mesmo que a polícia não esteja do nosso lado, nós temos de alguma forma conseguido que a comunidade responda a estas questões, de forma a que, quando ela acontece, as pessoas conseguem denunciar e conseguem que os espaços, etc., se posicionem. E têm que se posicionar. Já não podem não posicionar-se porque são cancelados, porque perdem negócio e etc. Então eu acho que isto é super valioso. Sim. Mas bem-vindo ao mundo das redes sociais, a questão é essa, não é? A internet também tem coisas boas, ok? Sim, e esta é uma delas, não é? Porque realmente isto chega a muito mais pessoas. Por acaso as pessoas em questão, algumas das vítimas, eram bastante seguidas nas redes sociais. Isso também ajudou a alavancar e a tornar público o caso. Muitas vezes não acontece e cai um bocadinho no esquecimento. Mas, malta, vamos para as notícias boas. Já lá vamos em 1h16 e ainda temos aqui umas poucas menções. Então, Kim Petras fez história ao tornar-se a primeira mulher transgênero assumida a vencer um Grammy. Kim subiu ao palco, ao lado de Sam Smith, para receber o prémio de melhor performance pop em um dueto pela canção Unholy. Muito bem. Yay. O futebolista profissional checo Jakub Jankto, que joga no Sparta de Praga, na República Checa, assumiu a sua homossexualidade publicamente. Junta-se assim ao australiano Joshua Cavallo e ao inglês Jack Daniels. Desporto, é aquilo que a gente está sempre a dizer. Isso é muito bom. O conhecido jogo de Sims tem novidades e passou a apresentar personagens com cicatrizes de mastectomias com binders, provando assim que a representatividade não é algo complexo e que pode estar presente em todos os lugares. Sim, de assinalar aliás, que isto é um dos jogos mais inclusivos de sempre, quer dizer, não é mais inclusivo de sempre, mas que permitiu... Procura constantemente também atualizar-se. Tem tido uma evolução bastante positiva até, sim. Exatamente. Eu não jogo, mas parabéns ao Sims que está lá. No mês passado falámos desta proposta da lei em Espanha. A mesma tinha sido aprovada no Parlamento e esperava apenas aprovação no Senado. Por isso, é com muita alegria que vimos seguir em frente um projeto de lei fantástico que, entre diversas questões, passou a ser permitida a mudança de género no registro civil desde os 12 anos, sem necessidade de pareceres médicos. Yay! Se quiserem saber melhor como é que foi esta lei, vão ao episódio anterior, porque ela é grande e tem lá muito boas notícias. Eu vi um tweet, acho eu, de uma pessoa muito indignada por causa desta lei. E foi muito esta coisa tipo, porque não é normal e não sei o que, não sei o que mais. Só um, Alexa. E alguém... Estava a dizer só um, só viste um. Sim, não, vi um porquê? Porque a resposta... Vi um e bastou-lhe, não quis ver mais. Não, vi um específico, este é específico porquê? Porque a ok, resposta foi incrível, porque dizia mesmo assim, está comprovado que as crianças com 8 anos e meio, já têm a certeza absoluta de qual é que é a sua identidade. Logo, aos 12, já está mais que construído, já está mais que estabilizado, as crianças já sabem, portanto, é mais que... faz mais do que sentido que o Estado, em vez de dizer assim, vocês vão de viver até a maioridade num género que não é o vosso, que vocês possam efetivamente viver consoante o género que é efetivamente seu. Então, é uma coisa muito doida, esta coisa das pessoas que são ignorantes em relação a estas coisas, que acham, não é, que este é um dado adquirido à la nascença, não é?
E então ninguém lê nada, ninguém vê nada, dizendo, estamos todos perdidos, porque agora as criancinhas de 12 anos têm que saber quem são. Pois, elas sabem quem são e sabem tão bem que sabem que não tem que ser a menina que tu achas que ela é desde o ventre. Exato. Não é? Não, as pessoas não sabem só quando vão de acordo àquilo que tu achas que elas têm que ser. Elas sabem quem são, mesmo quando isso vai contra a tua expectativa de género, contra a norma de género, contra o papel de género. E isso sim é que é saber. É tu dizeres que independentemente do sofrimento, independentemente da dificuldade, independentemente disto ser uma coisa que me traz todas estas coisas, todas estas desvantagens sociais, eu sei quem sou e eu vou viver consoante essa verdade. E é tipo... People! Bora acordar! É isso mesmo. E não sei, e muitas vezes também há muita malta que faz o argumento de mas e depois... Neste caso nem sequer é o caso, porque não estou a risco, nem sequer entrar aqui com procedimentos médicos nem nada, é mesmo só no registro civil, não é? Pronto, quer dizer, é só no registro civil, então qual é a confusão que te faz? Tipo, não afeta nada a tua vida, é um bocado de papel, para ti é um bocado de papel, para a outra as pessoas pessoa... leem aquilo que querem ler. Sim, exato. Mas depois também há outra malta que faz a questão do argumento de depois quando se entra com os procedimentos médicos e não sei o quê, mas muita coisa é irreversível, mas tem uma toll muito grande no corpo, muitas vezes, não sei o quê. Ok, tudo bem. Então porquê é que não se procura melhorar os procedimentos para serem menos invasivos, para serem menos problemáticos, Exatamente. digamos assim? Não Para é? ter uma Porque, quer dizer, recuperação mais simples, não é? porque estas pessoas sempre existiram. E sempre existiram desde que o mundo é mundo. E quer dizer, elas vão continuar a procurar esse tipo de tratamentos. Sempre o procuraram. Não é agora que vão deixar de o fazer só porque tu dizes que não podem. Então vamos melhorar a ciência nesse aspecto, não é? Portanto, elas vão estar a fazer aquilo que quer tu queiras, quer não. Tu não vais ter escolha nisso. Portanto, das duas uma. Ou ajudas para não sofrerem tanto, ou desajudas E para estás quietinho sofrerem no mais. teu- E estás quietinho no teu mundo e calado, que é isso que... Pronto. Pois. Acho que é um bocado por aí. É. Não, mas a questão realmente era começar-se a pensar em haver mais financiamento para investigar procedimentos cirúrgicos que não fossem tão invasivos e até mesmo melhorassem a recuperação a nível pós-cirúrgica, porque não? Não é? Começarem a pensar nisso, porque a ciência evolui em todas as áreas da medicina e era realmente uma boa hipótese. Pronto, em Portugal também era conseguirem arranjar mais locais onde se fizessem cirurgias. Mas pronto, já lá vamos um dia destes, ok? Isto é como tudo, os interesses levam à evolução científica. Portanto, Claro, claro. se houver interesse, os laboratórios, enfim, pronto, a malta dos médicos trabalham para isso e facilitam estes procedimentos. Malta, uma nova lei aprovada pelo Parlamento finlandês permite que a alteração de identidade de género passe a depender apenas de um pedido escrito e de um período de reflexão de 30 dias. Mas atenção, que a lei é ainda apenas para maiores de 18 anos. É um passinho de cada vez. Então, a Espanha decidiu fazer tudo ao mesmo tempo. Aquela lei é fantástica. A Finlândia, pronto, foi só assim um bocadinho mais tímida. É do frio. Exato. Aos Pronto. pouquinhos. Exatamente. Passinhos pequeninos, chegamos longe. Em Portugal, o filme o filme de Arizara, Um Caroço de Abacate, que estreou em 2022, foi premiado duplamente no Festival Internacional de Curta-Metragens Clermont-Ferrand. O filme que arrebatou os prémios de melhor filme queer e prémio internacional de estudante. Caroço de Abacate conta com a história do encontro entre uma mulher trans e um homem cis, com as interpretações de Gaia de Medeiros e Ivo Canelas. Estou desejoso para ver este filme. Sim, também nós. É incrível, é mágico. Se não viram, vão ver. É incrível. Não, então não tivemos hipótese. Como é que a gente... estamos em Viseu. Se não fomos nós quase a trazer às vezes. Malta, ainda agora para o sul do país, olha, nunca sabes, se não vai acima.
Indo agora para o sul do país, a Associação AECO prepara-se para inaugurar um espaço para a comunidade LGBTI+, com, ouçam, isto é tão bonito, gabinete médico, residência universitária, zona de coworking, galeria de arte, em Faro. As obras do espaço estão em fase de conclusão e este irá muito para além de um centro comunitário, pretendendo acompanhar os processos de vida, as necessidades e as mudanças das pessoas LGBTI+. O espaço irá ser composto também por uma zona multiusos para sessão e palestras, uma biblioteca com material sobre diversas temáticas inclusivas e ainda uma cozinha. Terá também um gabinete de apoio à saúde para intervenção clínica, com testes gratuitos de VIH-Sida e informação validada por profissionais de saúde. E, por fim, a residência universitária para pessoas queer, com o objetivo de conseguir alojamento a um custo mais reduzido que a média. Para conhecer mais sobre o projeto da AECO, podem ouvir o nosso episódio com o João Duarte, disponível no Spotify e no YouTube. É o episódio de março do ano passado. Vão lá, Ok. que ele conta um bocadinho da história da ECO. Amazing! Yeah. Super Faro. Mesmo brutal. Os mundos que esta Exatamente. malta teve de mover para fazer isso acontecer, de certeza. É assim, respostas integradas são a melhor cena. Seja a Câmara Municipal, seja a Sim, Junta seja um de fundo Freguesia. qualquer. Epá, ainda bem que há um grupo de pessoas que diz assim, olha, vamos fazer uma resposta integrada aqui no nosso, Uhum. no nosso Uhum. conselho, na nossa Exatamente. região. Pá, Yeah. Venham mais, venham mais. Sim, é um projeto inspirador e Mais. de facto, mais. quando há verba é possível fazer coisas fantásticas. Exatamente. Sem Venham dúvida. mais. Estão de Bem, parabéns. A questão das residências, mas agora faço aqui uma provocação, que é se a questão das residências não pode ser também às vezes um pau de dois bicos. Na medida em que, acho que vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar, na medida em que sim, é super bom, até para as pessoas que, por exemplo, se sentem discriminadas ou se sentem desconfortáveis ou não sei o que, terem ali um espaço próprio, ao mesmo tempo não será que há a possibilidade de estamos a separar as águas e é tipo, olha, ali é a residência dos gays. Olha, é ali e pronto, e eles não vêm para cá. Pode acontecer, mas se calhar em casos extremos, Graças esta, a Deus. esta é uma sim. necessidade boa. Sim. Pode ser. Eu acho que é um bocado quando a sociedade à partida discrimina, a segregação não é sempre uma coisa má. Especialmente quando significa respostas específicas. Claro que. Era aí que eu ia, porque é uma resposta específica, não é? Sim, De sim, custo mais exato. reduzido, portanto, nesse sentido, se calhar o foco não é tanto. E no fundo pode ser uma boa prática que depois possa ser reproduzida. Epá, e a questão é exatamente essa. A questão é, há necessidade ainda de criar serviços específicos. O bom será quando nós já não tivermos que o fazer. Lá está. Que haja residências para toda a gente e que as residências que existirem têm efetivamente políticas que tenham em conta certas especificidades. Olha, voltamos à ideia do conduta para quando situações de homofobia acontecem dentro das residências. O que é que a gente faz, não é? Então, acho que isso é super bom, mas é uma pergunta bem válida. Sim, mas Cristiano. é um exemplo. É uma pergunta bem Sim, válida. Mas acho que lá é isso. está. Eu acho que passa um bocado por aí. São pequenas soluções a curto prazo, tendo sempre em vista. Eu concordo Alterar um bocado com o depois no Cristiano. futuro, digamos assim. Sou mais apologista, se calhar, de não chamarem uma residência universitária queer, mas se calhar uma residência, se houvesse uma residência universitária para qualquer pessoa a custos sociais mais reduzidos. Isso sim. Agora, a segregação para mim nunca tem um bom sabor. Malta, não vamos procrastinar. São São opiniões. às vezes as soluções que temos. É agridoce, são opiniões. Também, lá está, é um pau de dois bicos. Seguindo as coisas boas. Malta. Não baixando aqui o mood. Os prémios dos arco-íris 2021 e 2022 da ILGA decorreram este mês e foram atribuídos a várias pessoas e entidades. Entre elas, destacamos o projeto Bragança, Diversidades Contigo, da Cruz Vermelha Portuguesa, que dá apoio e trabalha nas questões trans no distrito. O prémio atribuído a Cláudia Varjão pelo filme Lobicão e pelo projeto Amar Açores pela diversidade, que tem um impacto profundo na visibilidade da população LGBTI+, dos Açores, e o prémio atribuído pela Amplos à Casa do Povo de Fermentões e de Caminho para o futuro,
pela criação do gabinete Bússola, que consiste num gabinete de apoio à população LGBTI+, e familiares. Estão de parabéns. Parabéns. Não pelos prémios Ilga, também, como é óbvio, mas pelo estão de trabalho que parabéns, fazem. Só por... tipo, é óbvio. Não só, mas também. Já que estamos a destacar estes 3 nomes e 3 projetos, ao fim e ao cabo, estão de parabéns, porque efetivamente são 3 trabalhos. 3, porque aquele ali no meio são 4. Ficam 4, não é? O filme e a Amar Açores. Amar Açores não, Amar Açores pela diversidade. Exato. Desculpem. Porque são 4 projetos fabulosos, sim, e estão de parabéns. Merecem bastante o prémio Ilga e mereciam muito mais prémios, com toda a certeza. E é isso. E Chegamos ao fim das resta-nos, menções. exatamente, chegar a... Espera, que nós temos outra Então. menção. Então, É assim, fúficas que não falem de futebol não são fúficas. Mesmo. Sáficas que não falem da incrível seleção nacional portuguesa vai. Pois é. feminina que se classificou para o Mundial não seriam sáficas, não teriam, não é, o direito a dizerem-se fúficas. E efetivamente aconteceu pela primeira vez Fica a menção. na história, Elas olharam na mira e foi tipo, este ano, bora. Yeah. pela primeira vez Foi na muito história, bom. vais ter que me ajudar. Sobre. Está-me a faltar as palavras. A Seleção Nacional Portuguesa Feminina classificou-se para os Mundiais de Futebol Feminino. Parabéns. Muito fixe. You go! Amazing ones! Foi assim, e infelizmente cada vez mais há cobertura de imprensa sobre o futebol feminino, coisa que não se via. Enfim, elas não ganham campeonatos só de agora, não é? Mas o interesse cada vez é maior e isso é Eu muito posso bom. fazer assim uma pergunta. Elas ganham mesmo que a seleção nacional masculina? Não, Oh, Nem tem as já vi mesmas várias... condições. Não. Nem tem as mesmas condições. Já vi várias entrevistas e é mesmo 2 ou 3 jogadoras que disseram mesmo, nós jogamos por amor porque há muitas de nós que depois da É só por amor, porque não é pelo dinheiro. trabalhar. Sim, e Yeah, e fazem outras coisas para além de jogar. No fim quer da dizer. carreira vão ter que ir trabalhar. E Portanto, não ganham de todo o que a seleção ganha. nem pouco mais ou menos. Ok. Não, é só para esclarecer. Não. Sim, mas isto é assim, mulheres claro que é por paixão, nunca Sim. será por dinheiro, então. Sim. Conversa é essa. Bom, estou a ser irónica, por favor. Não, porque assim, profissões de cuidado, profissões de coisas, isto é só por paixão, então o mesmo será no futebol. Elas... Quem é que não adora Ai, limpar muita uma sorte boa tem elas casa de que- banho? Hã? É só por Muita paixão. Vá. É isso, Vamos é por isso. aí. É muita sorte tem elas de Jesus. poderem jogar futebol, porque deviam estar aí na cozinha a cozinhar. Exatamente. Pois claro. Ia passar ferro e não sei o quê. Nossa, Estão a passar ver? E ferro. então é isso, é tipo, por isso é que nós temos que estar muito contentes por estes profissionais, porque realmente, mesmo sem salários ou com salários baixos, mesmo a fazerem outras coisas da vida, mesmo sem condições, etc., Estão super de parabéns. Super. estão a fazer a coisa acontecer e isto é incrível. Nós queremos deixar aqui um mega uhul! Vamos ver, vamos apoiar. You guys rock, we love Let's you. go. Yes! No caso, let's go. Bola para a frente. Sim, bola para a fala frente. para a frente. Ai, que bem. Que bem. E agora temos a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte. Não faço a mínima ideia em que A parte é que última já vai. parte. A última parte. Então é assim, como vamos em fevereiro ainda, não é? E já temos assim toda uma lista fabulosa de marchas que se vão realizar por este Portugal fantástico. Quando eu digo este Portugal fantástico, pá, não se esqueçam das ilhas, meu, porque às vezes a malta esquece das ilhas. Norte Ilhas, Não é? claro, sempre. Tipo, haja paciência. E então é assim, depois de todas aquelas que nós já enunciámos, e para quem não se lembra delas, nós temos um site maravilhoso, onde elas estão lá descritas, Vão não sendo é? atualizadas. E vão conforme sendo as atualizadas. E divulgações. se não souberem ter o nosso site, o Linktree do nosso Instagram está lá, rock. De maneira, eles iam pagar para fazer isto. De maneira que então é assim, as novas entradas foram, isto parece aquelas coisas dos discos, né? As novas entradas foram O Porto. a Marcha do Porto para dia 8 de julho, marquem já na vossa agenda, e a segunda Marcha de Esposende, que isto é quase uma novidade, né? Do Porto a gente já sabe, a segunda Marcha de Esposende para dia 7 de outubro.
Portanto, malta, toca anotar aí nas vossas agendas, porque qualquer dia vão ter que escolher, não é? Porque a coisa já não está... Já Rally está de Também é marchas. bom, é porque há opção. Faça um rally de opção. marchas. Mas, né? Acho que é o melhor. Algumas não sei como é que vais fazer, porque já há 2 no mesmo dia. Pois, Pronto. Portanto, boa sorte com isso. Portanto, orientem-se, malta, e tentem não marcar no mesmo dia, porque o ano é grande, ok? Há sábados e domingos, essas cenas assim. E então é assim, vamos ter várias coisas a acontecer no mês de março. Mas antes do mês de março, temos uma coisa extremamente importante a acontecer amanhã. Sabem onde? Em Leiria. Sabem onde é que fica Leiria? Não existe. Pá, assim, é sério. reza a lenda, não é? Reza a lenda. Este bem. Fica ali algures no meio do pinhal. E então não vou dizer mais, porque depois da pinhal? história das zonas úmidas do início do programa, falar agora do ali algures no pinhal vai ser muito bom. Isso é um momento de stand-up comedy. Eu juro que eu não vou editar isto para o podcast. Ai, não. Tenho que dizer. Foi bom. Portanto, amanhã, dia 26. Amanhã, dia 26 de fevereiro, vai acontecer em Leiria o Canta Queer Karaoke pelas 16 horas no Praça Café. Metam no smartphone que a coisa vai lá dar. E é extremamente engraçado o sítio. Numa parceria entre o Pride Valley, que são umas pessoas extraordinárias, o movimento LGBT de Leiria, que se não conhecem, vão ficar a conhecer, porque também é uma malta porreirita, tipo, sei lá, naquela. E o Clube Safo também são umas pessoas simpáticas. Pronto. Portanto, vão lá cantar, vão se divertir, vão beber um copo com álcool sem álcool. Tanto me dá como se me deu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas vão, aproveitem, divirtam-se. Se não quiserem cantar, venham só ouvir. Também Exatamente, Ai, vai ser difícil, eu nem certamente. quero imaginar, porque vai ser horrível. Então estes 3 aqui que estão devem cantar maravilhosamente bem. Por isso, eu aposto mais na malta do Pride Valley, se querem que vos diga. Eu também acho que sim. Ela Mais já está a aquecer línguas. as vozes, portanto. Estou mais a apostar nelas, muito sinceramente. E eu estou a dizer isto... A Mahara está-nos aqui, está-nos a ver. É isso. Eu estou a dizer isto porque ela me está a ver, portanto é só mesmo. Deve estar a pensar, oh meu Deus, não, Só para ficar. Só para ficar. não façam isso. Ela Expectativas. está cantando duas. Portanto... E depois é assim, depois do karaoke, que já afinaram as vozes, não é? O que é que vocês vão fazer? Vão à margem sul, preparem-se, fantástico. Estão a ver aquele rio ali, coisa, separa ali o Portugal, coisa. Pronto. Vão à margem sul, à Universidade Nova de Lisboa, se não sabem onde é que é, smartphone, metam lá. Pronto. E vão no dia 2 de março, a partir das 9h30, acho que era 9h30, Exatamente. portanto, estejam lá um bocadinho antes, não sejam portugueses, assim um bocadinho de pontualidade britânica, não faz mal a ninguém, vão assistir ao Queer Summit, todo um dia fantástico, que têm palestras, têm conversas, têm toda uma coisa maravilhosa, têm bancas, podem conhecer associações fantásticas, porque há coisas que eu não conheço, mas o Cristiano fez questão de dizer quem são, e há pessoas das quais eu já conheço e que são maravilhosas, e vão ter um dia super divertido, e depois tem um churrasco vegano super fabuloso, de certeza absoluta, que eu nunca tive a oportunidade de provar, mas há de ser ótimo, e então vão se divertir o dia todo. Portanto, malta que pode ir, malta que esteja lá, não percam, faz favor. Queer Summit na margem Vamos sul. anunciar outra coisa. Esse. Não, ainda não. Ok. No fim, Não pode acabaste. ser? Ok. Pronto. Aguentas mais um bocadinho? Só mais um bocadinho. Sim? Sim? A menos que seja entre o dia 2 e o dia 4 de março. Não, pronto, então continuo. Então é assim, depois no sábado, dia 4 de março, vêm para Viseu. Portanto, foram a Leiria, Margem Sul, Faz e agora assim um sobem para ping-pong. Viseu, ok? E então, vamos nós LGBT Viseu, ter conversas com café, uma conversa super descontraída. Portanto, nós basicamente marcamos uma conversa com pessoas estranhas, ok? Amo. Pronto, vamos marcar uma conversa com pessoas estranhas que não conhecemos de lado nenhum. Levem Vamos bolo falar que isso sobre- corre bem. Quem sabe? Quem sabe? O aniversário já foi, O mas aniversário já quem sabe? foi. Mas isto também é assim, quer dizer, é para a engorda? Hã? Não? Já chega. Natal, passagem de ano, aniversário, não brincas, qualquer dia não se fazem nas pardas. E então, basicamente, vamos fazer a divulgação nas nossas redes sociais só na próxima quarta-feira, porque senão a malta esquece, mas fica já a dica para quem nos assiste, tipo em primeira mão, não é? Portanto, estamos a marcar café com pessoas estranhas, basicamente, quem quiser apareça, vamos falar de Vai ser no questões Titos, LGBT, às 16 descontraída, horas. exatamente.
Quem não souber onde é que é o Titos Bar, nós deixamos no nosso cartaz a morada e depois metem no smartphone, lá está. Qualquer coisa, contactem. Exatamente, nas redes sociais, e nós explicamos como é que se lá vai ter, aquilo fica perto da rua direita, que é tudo menos direita, é uma coisa mais tarde que nós temos em Viseu. E então vamos ter uma conversa absolutamente fantástica, tomar um cafezinho, um chá, uma cerveja, uma coisa qualquer. E então, pronto. Depois, no dia 11 de março, deixam outra vez para Leiria e vão ver o Leiria Drag Festival. Até ontem ainda havia bilhetes, portanto, Já devem estar. despachem-se, Esgotados. que a coisa já... Gira. Sim, exatamente, já não deve estar assim muito famosa. E será pelas 21h30 no Teatro José Lúcio da Silva. Ok? E agora vou deixar que a Alexa diga não sei o que é que ela tinha para dizer. Sim, é só porque vão voltar as famosas e incríveis festas de Maria Lisboa, que vão acontecer exatamente no dia 4. Ou seja, aqui nós não sabíamos do vosso café, né? Mas no entanto, contudo, quase que é possível ir a um e ir a outro. Se quisermos. Sim, com jeitinho dá. Dá, né? Dá. Jantamos ali em Leiria, descemos, jantamos em Leiria e depois vamos desbundar para o Maria Lisboa. E o Maria Lisboa é uma festa que está a voltar não só dos anos pandémicos, como de uma experiência um bocadinho chata, em que as sáficas que andavam a fazer isto foram mais ou menos, não vou dizer expulsas, mas é como que tinham um evento para o sítio que tinham pensado, e depois no dia desse evento eles marcaram outro evento completamente diferente e obviamente retiraram completamente as moças de Maria Lisboa desse evento, e desde então que não havia Maria Lisboa. Claro que a pessoa foi lamber as feridas, não é? Foi passar pela pandemia, sobreviver a ela, e agora voltou Maria Lisboa. Maria Lisboa é ainda uma das únicas discotecas lésbicas que alguma vez existiu no país, e que deixou de existir enquanto espaço próprio para agora se tornar esta festa que é itinerante e que volta depois deste ato. Então nós estamos muito entusiasmadas com o seu regresso e com a possibilidade de podermos desbundar todas juntas outra vez. Boa! Muito bem. Por isso é que eu estava tão entusiasmada. Portanto, malta, não se esqueçam, Leiria, Peraí, Viseu, peraí. Almada, Lisboa, e ele ainda tem mais alguma coisa para dizer. Tenho. Esqueci-me de escrever no guião, mas pronto, olha, surge. Juntem-se, porque dia 8 é o Dia Internacional da Mulher e vai haver várias manifestações feministas. Em Leiria vamos ter pela rede 8 de março, mas existem em várias zonas do país, portanto juntem-se na vossa zona ou na mais perto. É um dia com um significado muito grande. Não interessa se são mulheres, se são homens, se são não binários, juntem-se. Porque precisamos de estar todas juntas neste dia a manifestarmos contra a discriminação que ainda existe contra as mulheres e o género feminino. Portanto, juntem-se, ok? Yay! Uhul! Uhul! É sobre. E é isto. Mais alguém tem algum evento? Não? Ninguém tem mais nenhum coelho na cartola? Não? Pronto, fechamos por hoje. Não? Obrigada! Cartax, podes dar a encerrada a sessão. Ok, sou eu, pronto, já. Obrigado, Não malta, se por esqueçam. nos verem. Não esqueçam, vão aos eventos e, pessoal, vão aos eventos. Pá, só naquela. Este mês temos Dá aqui jeito. também A malta agradece. Põe a malta, exatamente. Olha, e não se esqueçam, eu não faço a mínima ideia, tipo, mas acho que é tudo grátis. Não, tirando o festival de drag, esse não é grátis. Pronto. E Maria Pois, Lisboa sim. também não. Pronto. Mas o resto, o karaoke amanhã é entrada grátis, não é? Tipo, acho que Free. tipo, a nossa conversa também é entrada grátis, o Queer Summit também é entrada grátis. Malta, vá lá, orientem-se. Pronto. Yes. Vamos a isso. Não se afugentem com a chuva, nem com o frio, porque isto os sítios malta é calorosa e passa Tá, tudo, visto com ok? casacos. Eu quero saber o que é que faziam se estivessem na Finlândia. Exato. Já tivemos a pandemia, pá, saiam de casa. Bem, maltinha, obrigado a vocês, meus colegas, por nos aturarem por mais um Descentra. Obrigado a Cristiano por nos teres acompanhado e por nos ter mostrado Obrigada. o que é Pride. Boa sorte para o Queer Summit. Obrigado. Ficamos aqui à espera de registros. E a todos vocês por mais um Descentra Cenas. Portanto, eu a mim despeço-me.
Nós também. Até uma próxima. Fiquem bem. Tchau. Adeus. Em março voltamos. Tchau. Bye. Tchau.